Nós estamos de volta com o Põe em Debate nesse segundo bloco, continuando aí sobre o assunto da inclusão nas escolas. E segue com a gente aí para continuar as reflexões a Luciana Mendina, que é a coordenadora estadual do Movimento Orgulho Autista Brasil aqui no Rio Grande do Sul, e também a Josiara Souza, que é a coordenadora da Educação Especial da Secretaria Municipal de Educação. Josiara, então, voltamos contigo aí pra gente, tem muitos assuntos pra gente poder falar, mas eu queria, antes de tu comentar, te perguntar de forma prática pra gente entender. Hoje uma mãe, né, quando chega e quer matricular um filho que tem uma necessidade, qual o procedimento? Ela tem a opção da escola regular e da escola especial, então? Na verdade, nós vamos começar muito antes, tá? Porque a nossa criança, ela tem que entrar na educação infantil. Hoje existe obrigatoriedade aos 4 anos de idade dela estar na escola. Então, o seu pai tem que matricular ela vai para uma escola de educação infantil que não tem uma escola de educação infantil especial. Todas as escolas de educação infantil estão aptas e têm que receber a criança. O processo de trabalho da educação infantil, ele é diferente. Nós temos assessoras que visitam e que acompanham as E6, que são as escolas parceiras da rede municipal. É só as escolas chamarem. Nós estamos fazendo inúmeras formações, inclusive regionais, para essas escolas. Por quê? Independente da criança ter ou não um diagnóstico, independente dela ter ou não uma deficiência, quando se vai numa escola, se observar uma turma de maternal, uma turma de berçário, se vê um bebê que não está com o seu desenvolvimento na fase que deveria, se vai fazer algumas intervenções para trabalhar com essa criança. Talvez essa criança não vai ter nenhum diagnóstico, não vai ter uma deficiência, mas por uma série de questões teve um atraso de desenvolvimento. E nós precisamos também ter esse olhar. Nem todo atraso de desenvolvimento é uma deficiência. A gente precisa ver o contexto, precisa ver o ambiente, precisa ver as oportunidades e possibilidades que essa criança teve. Tem crianças que chegam na escola sem saber brincar, porque o brincar não é uma prática da sua vida, porque o brincar não faz parte daquele lugar que ela mora, que muitas vezes não tem nenhum brinquedo, não tem nenhum estímulo. Então, tudo isso a escola começa a trabalhar, a assessoria da educação especial vai até as escolas, faz esses acompanhamentos. Tem crianças com diagnóstico, com TEA, que ficam às 8 horas na escola de educação infantil. Ok, vai ficar e vai continuar ficando e fazendo seu acompanhamento junto de saúde. O que nós precisamos entender é que este trabalho ele precisa ser colaborativo. Eu sempre falo que o trabalho em rede ele é muito importante. Que rede é essa? Saúde, educação, desenvolvimento social. Por quê? Porque essa criança, ela precisa, além da escola, às vezes um pequeno acompanhamento ou até muito acompanhamento de terapias, e isso ajuda lá no seu desenvolvimento e ela vai continuar numa escola comum. Vai ter um processo de transição. A professora assessora da educação infantil que acompanhou essa escola vai nos sinalizar. Essa criança, ela não é público de uma escola de educação especial. Embora ainda quem decida é a família, nós sempre fizemos a orientação, tá, para essa criança, porque se ela tem ganhos, tem possibilidades. Bom, nós temos crianças na educação infantil já nos sinalizando que são autistas bastante resistentes, tá? Seria um nível de suporte 3. Quando tu fala resistente, seria o quê? Rígido, que são suporte 3, que não conseguem ficar. Eles não suportam aquele espaço de barulho, a luminosidade, entende? Essas coisas incomodam eles. Então, a gente precisa ter um olhar diferente para essa criança. A gente precisa, junto com a rede de saúde, com a assistência social, construir até mesmo um plano de trabalho para essa criança. E é aí que entram os outros, né, equipamentos como o CERTA. O que o CERTA tem de missão? Nos auxiliar para essa criança que hoje não consegue ficar na educação infantil. Mas por que ela não consegue? É a suportabilidade, é a falta da rede com a saúde, é a falta da rede de assistência social para essa família que tem vulnerabilidade. Isso tudo nós temos que analisar e trabalhar juntos. Então, o CERTA vem neste momento muito importante para nós, que nós estamos com um grande número de crianças pequenas e bem pequenas, já sinalizando que não tem a suportabilidade da escola, que é o que o vereador colocava ali, fica 1 hora e não consegue ficar mais. E aí começa a entrar
num processo de se autoagredir, de se colocar em risco. E a escola faz o quê? A escola chama, sim, a família, que é quem muitas vezes já sabe, né, como lidar ou como tratar, ou tu não consegue, além de uma hora, fazer que essa criança fique bem. E a escola precisa ser um espaço que tu fique bem, que tu goste e que tu tenha desenvolvimento. Se tu ficar lá te batendo, te agredindo ou até mesmo agredindo outros adultos ou crianças, porque tu tá externalizando, é o jeito que tu tem de comunicar. A criança ela não está fazendo isso porque é agressiva, não, ela não está sendo violenta, é o jeito de comunicação dela. E a gente precisa entender o que desencadeia isso. Ah, daqui a pouco é o barulho. Vou te trazer um exemplo, tá? Tinha uma criança que qualquer pessoa que cantasse, ou na sala, ou fora da sala, ou as escolas quando tem, né, aquele muro e passa o caminhãozinho aquele vendendo coisas e com musiquinha, ela entrava numa desorganização. E qual é o comportamento que ela externalizava? Ela entra num grau de estresse tão grande que isso gera nela comportamentos que são a forma de comunicação. Aqui não está bem, algo aqui não está legal. Eu não estou bem. Se a gente for comparar a nossa audição com a audição de determinadas crianças autistas, é estridente. Então, o barulho de muitos, para ela, é demais. A parte sensorial, isso também, a gente vai até no fim falar mais de autista, por quê? Porque é o grande número hoje, mais de 1/3 da rede das deficiências, né, são crianças autistas. Tem outras deficiências, muitas vezes, e o autismo associado. Então, a gente precisa, sim, né, falar sobre isso, e por isso que o CERTA vem para dar esse apoio, esse suporte, e as crianças não conseguem ficar. E o nosso papel enquanto escola, enquanto educação, enquanto Secretaria Municipal de Educação, enquanto Prefeitura, é, sim, promover ações que beneficiem essa criança. Porque se nós começarmos a trabalhar com ela o quanto mais cedo possível, ela vai conseguir ter uma regulação, não só com o trabalho da educação, mas com o trabalho médico, que às vezes o médico precisa de um tempo para avaliar, para ver se precisa ou não medicação. Não é todo mundo que precisa de medicação, não é às vezes aumentando a medicação que tu vai tornar essa criança em condições de ficar numa escola. Não é isso, e a gente também não quer isso. Então, assim, precisa sim de um trabalho de rede, um trabalho colaborativo. Ok, conseguimos organizar, regular essa criança, ela vai para a escola comum se desenvolver com seus pares. E aqui nós vamos ter daí uma criança que vai conseguir fazer um ensino fundamental, vai conseguir muitas vezes fazer ou um curso técnico ou uma universidade, porque nós temos muitos autistas na universidade hoje. Eu ia até aproveitar esse gancho para perguntar do Bernardo. O Bernardo é um exemplo disso. Ele já está na universidade, na URGS, inclusive ele tem a possibilidade de ele poder conseguir também monitoria para ajudá-lo. Como é que é? Queria que tu voltasse um pouquinho e contasse para a gente de desenvolvimento do Bernardo. Como é que foi o desenvolvimento dele na escola e hoje na universidade? Para vocês terem ideia, o Bernardo só começou a falar com 6 anos. Então, olha como tudo isso que a gente está falando faz sentido, como a gente precisa ter paciência e deixar as crianças brincarem, serem crianças. O Bernardo não fazia tantas horas de terapia por dia, graças a Deus. Ele era uma criança que brincava, começou a brincar, era incluído nas brincadeiras, a irmã sempre incluiu, é um ano mais velha. E aí no colégio, o Bernardo foi aos poucos, teve um ano que ele ficou sem a escola quando ele tinha 3 anos, porque o médico achou melhor, depois ele voltou para a escola, começou a ir, teve na particular, na pública, então essa mudança também não afetou. O importante, como a gente fala, é o acolhimento dos colegas, e ele foi passando. Aí teve um pouco de dificuldade na parte de história e interpretação de texto, que são a subjetividade, né, Josi? Exato, então, mas quando ele começou a entender, ele sabia toda a matéria. Que engraçado, Felipe, ele sabia tudo, mas o jeito que perguntavam ele não entendia, como estavam perguntando. Quando a irmã passou a auxiliar e falar, não, é isso que eles querem saber, isso, ele começou a entender como perguntavam as coisas e começou a tirar notas boas. Então é questão da subjetividade mesmo, que o autista tem dificuldade nisso. Aí foi passando, se formou no fundamental, no médio, e na hora, tu sabe que o autista tem direito à cota para entrar na universidade e no mercado de trabalho. Mas o B falou que ele não ia usar. Falou que ia deixar para alguém que precisasse mais do que ele. Foi muito fofo, né? Senti muito orgulho dele. Coisa mais linda. Na hora eu fiquei com um pouco de medo, e se ele não passar.
mas não falei nada. E graças a Deus ele passou para o NB, né, para biologia, e a gente voltou para cá, 2 anos a gente voltou. Então esses últimos 2 anos ele fez online. E inicialmente ele não pediu monitor, a gente só pediu nesse último semestre. E aí a gente se deu conta que poderia ter pedido antes. Que às vezes assim, ó, eu mesmo, né, a gente defende tanto. Exato. A gente está nessa missão ajudando todas as famílias e a gente mesmo não usa. Mas não foi nem por preconceito, foi por pensar assim, ele pode. Porque eu sempre tive essa atitude dele ir adiante. Vamos vencer os desafios, vamos vencer os desafios. Só que no último semestre ele estava muito assim, desorganizado mesmo. E o monitor, que era à distância também, era tudo online, ajudava nessa organização dele. Foi legal. Agora ele está presencialmente na URGS. Ele começou há 3 semanas. E eu vou te falar que foi melhor do que eu esperava. Que bom. Por isso que é bom a gente falar com as mães. Mães, a gente se angustia às vezes muito. Eu pensei, como é que vai ser esse retorno ao exato. presencial? Porque não são os amigos dele lá de Brasília. E a turma já se deu conta que ele é autista. A professora, vendo que ele volta sozinho para casa andando, falou, olha, vem fazer a minha aula mais cedo, que aí você volta mais cedo para casa, não vai estar escuro. Então ela já teve esse olhar querido para ele, carinhoso. Os colegas falaram, nos explica o que é autismo, bem, como é que é tal coisa e tal. Ele já está se sentindo super acolhido. Então, muitos dos monstros estão na nossa cabeça. É verdade. Né, Felipe? E ajuda também, de certa forma, a desmistificar muitos tabus Exato. também. Tu começa a conversar sobre isso. Sim. E, por outro lado, assim, ele conseguiu ter contato também com outros colegas autistas. E como é que era o teu contato com os professores também, nesse início de desenvolvimento ali no ensino fundamental? Como é que era o lidar dos professores com o caso do Bernardo? Olha, no caso do Bernardo foi o seguinte, como não se falava de autismo naquela época, eu não falei que ele tinha laudo, quando ele era pequenininho. Eu botei ele no colégio, né, pequenininho, e não falei nada. E a diretora começou a me chamar e falar, a professora também, quando eu ia buscar a professora, o Bernardo não quer sentar. O Bernardo fica andando de um lado para o outro, o Bernardo não quer sentar. O que eu faço? Falei, diz para ele sentar. Enquanto isso, ele fazia o tratamento de saúde. Falava, tu tem que exigir do Bernardo o que você exige dos outros, eu falava para ela. E até aí ela não sabia de diagnóstico, porque não era comum. Só que a diretora, quando me chamou, ela falou assim, o que o Bernardo tem? Porque o Bernardo tem alguma coisa, mas não sei identificar. Ela não sabia dizer. Eu falei, então eu vou te falar, Bernardo tem laudo de autista. Mas eu não imaginava. Por que eu fiz isso, né, Josi? Numa época que não se falava de autismo. Eu pensei, se eu chego e falo que meu filho é autista, é capaz de nem aceitarem meu filho no colégio. Nem sei o que vai acontecer. E outra coisa que eu pensei na hora, deixe os professores me falarem a demanda do meu filho. É porque a gente tem que falar da história, né? Historicamente, o autista era considerado uma deficiência mental, eram encaminhados por um manicômio, e podia nem ser severo. Qualquer diferença que existisse, e é muito importante a gente estar sempre com a história presente, porque qualquer diferença, qualquer coisa não era bem aceita socialmente. E eu vou te dizer que eu penso que hoje a gente tem que muito conversar com a sociedade, porque a gente tem muito ainda disso. Ainda está muito latente essa negação ao diferente, essa negação ao teu direito. A gente gosta de falar, é bom ter ideias diferentes, mas quando as coisas acontecem na prática ou dentro da casa da gente, a gente esquece que todos nós somos múltiplos, né? Que a gente não aprende da mesma forma. Com certeza nós duas aqui, nós três nessa sala, não vamos aprender da mesma forma, cada um tem um jeito, só que nós descobrimos isso. E o que acontece muitas vezes com a criança com deficiência? Ela não conseguiu descobrir ainda esse seu jeito de aprender. E o autista, com a questão da subjetividade, tem mais tempo, demora mais para entender como aprende, como seu corpo funciona, então é bem difícil para as pessoas. E vem também, em cima disso tudo, né, toda essa questão ainda social. A gente tem que falar sim da inclusão, a gente tem que quebrar um tabu. Ele existe, existe. Daí a dificuldade, às vezes, de nós colocarmos os nossos meninos para trabalhar, as nossas meninas, né, que saem de um PTE, colocar no ensino médio. Por quê? Porque existe muito forte ainda essa dificuldade de entender o direito do outro, o direito de ser diferente, o direito de ter suas ideias, de ter suas formas de aprender. E que ninguém é igual. E como é que é o trabalho de vocês também com os professores, né? Porque mostrar para os professores essa realidade também, essas diferenças, é outro desafio também
Claro que a gente tem visto aí, nos concursos tem entrado muitos professores aí da nova geração, também professores mais jovens, que acho que ajudam também a professores que estão há um bom tempo já, que tinham um pouco dessa história, um pouco já incrustada já, né? Eu vou te dizer assim, ó, que nós recorremos em Porto Alegre aos nossos colegas mais antigos, porque Porto Alegre tem uma história. Porto Alegre foi sempre um case de sucesso na inclusão. E o que está nos faltando hoje é trazer isso de novo para a sociedade, mostrar este trabalho. Porque Porto Alegre tem uma história muito antes da lei federal. Porto Alegre já fazia inclusão, já defendia essa bandeira, já trazia isso para além dos muros da escola. Porque é isso que a gente sempre diz, tem que ir além dos muros da escola. Hoje nós temos sim algumas dificuldades que os cursos que formam, eles têm um semestre para trabalhar todas as deficiências. O que é um semestre? Não é nada. Então, muitas vezes um professor sai sem aquela experiência que o professor do magistério, né, que era aquele curso normal, antigo, o professor ia para a escola já no seu primeiro semestre. O aluno universitário, muitas vezes, ele vai fazer um estágio quase nos últimos anos. Então, o que ele conhece dessa realidade? Às vezes, ele vai conhecer quase na hora da sua formatura a nossa realidade. O quanto é importante tu saber que a parte da academia, ela é muito importante, sim, mas a realidade, a prática, ela faz diferença na nossa vida. E faz muita diferença. Então, a gente não pode ter só o mais jovem. O CERTA é um exemplo disso. É um equipamento que tem profissionais hoje contratados no seu primeiro emprego e tem profissionais que já estão se aposentando. Por quê? Porque a gente precisa dessas experiências juntos. Eu sempre digo que nós que estamos aqui hoje precisamos deixar pessoas para nos substituir. Nós precisamos encantar as pessoas. A gente não força ninguém a incluir. A gente vai ter resistência? Vai encontrar resistência no meio de professores, no meio médico, no meio de advogados, em todos os espaços da sociedade a gente vai encontrar resistência. Então a gente tem que encantar, a gente tem que ir pelo encantamento e a gente tem que ter pessoas que venham nos substituir nessa busca, nessa luta. Ela não vai ser sanada no momento que eu tiver X monitores por escola, que eu tiver muitos professores de educação especial. Isso não vai ser suficiente. Porque nós precisamos ter uma mudança, né, de paradigma social. E isso está muito forte. E por que eu digo isso pós-pandemia? As pessoas ficaram muito mais reservadas no seu mundo, no seu universo, com muito mais dificuldades de expor, deixar suas crianças conviverem. Né, aquelas crianças que conviviam em praças, coisas assim, elas ficaram muito mais em casa. Então, quando elas chegam na escola hoje e elas têm reações de querer ficar só ou até mesmo de não se entender numa disputa de brinquedo, porque isso acontece na escola. Quem teve filho, não é professor, mas teve filho em escola, sabe que acontece. Ou então eles trocam seus brinquedos, as crianças têm mais dificuldade de fazer isso naturalmente. Por quê? Porque elas ficaram um tempo vivendo mais isoladas, mais reservadas, num espaço de casa, às vezes, não convidativo. E eu vou falar aqui das nossas escolas, que a maioria delas estão em espaços da cidade que são de extrema vulnerabilidade, que as escolas, juntamente com serviços sociais, tiveram todo um trabalho, até mesmo de distribuição de cesta básica, porque se teve essa dificuldade. A escola, ela tem um espaço até mesmo de alimentação diferenciado para as nossas crianças e a gente precisa ter esse olhar, né? E isso faltou ali na pandemia, porque não tinha escola todo dia. Nós temos questões muito sérias para trazer para a sociedade quanto às questões de abuso e a gente não pode negligenciar e não pode negar isso. E aí tu vai me dizer assim, mas Josiara, tu fala sobre educação especial, sobre inclusão, mas isso é inclusão. Incluir é ter todos junto com a gente. Desde a criança indígena, do quilombola, do pé descalço, da criança, né, que não tem o pai e a mãe, é criada por uma avó. Isso é inclusão. E não é fácil, não, eu não estou nem um momento aqui dizendo que é fácil dentro da sala de aula, porque a Lu trouxe aqui uma coisa muito importante. Eu comecei a trabalhar alguns anos atrás em primeira série com 33 alunos. Não tinha nenhum outro profissional, nenhum professor para me dar de especializadas, era só eu em sala de aula. E a gente, o que fazia quando via que não estava conseguindo atingir a aprendizagem de uma criança? A gente chamava a família e conversava, mas nós não tínhamos esse apoio, nós não tínhamos essa rede que hoje a gente consegue trabalhar.
né, com saúde, assistência social, porque é isso que a gente precisa trabalhar em rede, porque sozinhos a gente não vai dar conta. Dentro da escola, a escola tem toda uma equipe, do diretor, vice-diretor, supervisor, orientador, sala de recursos. A sala de recursos, ela não é ligada direto à secretaria, ela é junto com essa equipe de trabalho dentro da escola. E ali dentro está o monitor. Ali é que as famílias são acolhidas, ali é que muitas vezes nós vamos sim até lá na ponta para ouvir uma família, vamos sim para tentar junto com uma direção fazer todo o direcionamento de trabalho, vamos ter esse olhar junto, mas é lá na comunidade que a gente constrói a proposta, é lá na comunidade que a gente tem que estar junto. Nesse sentido, o Moab também, como é que ele consegue interferir nisso, né? Ajudar nisso, levando informação também, mudando um pouco essa comunidade que a Josiara fala. Sim, e eu vou te falar uma coisa, né, Felipe? O pior preconceito que existe é o familiar. Contra esse a gente não tem muito o que fazer. Porque às vezes exigem tanto da sociedade, falam da escola, mas tudo é reflexo da família. E a gente ainda tem famílias que chegam para mim, chega às vezes uma avó, uma tia falando, olha, ela não aceita o diagnóstico do filho. E quando não aceita, não leva para tratamento. Quando não leva para tratamento, lá na ponta vai atrapalhar na escola. Então, você vê como está tudo ligado. Eu digo assim, e a questão do preconceito, por incrível que pareça, é essa mania que as pessoas têm de se compararem, de viver competindo e se comparando. E aí o diferente para eles é menos. Quando o diferente é só diferente, porque nós todos somos diferentes. Então, o primeiro preconceito a vencer é esse familiar de aceitar o diagnóstico quanto antes, ver que ele não é uma sentença. Se na minha época não era sentença, há mais de 20 anos, imagine agora. Agora que tem tudo aí, porque a gente está falando numa época, né, do Bernardo, que eu tive que pagar tudo particular. E a tua visão também mudou hoje em dia também? Gente, claro que sim. Hoje a gente tem tratamentos via SUS, via plano de saúde não tinha, Felipe. Se eu não trabalhasse para pagar particular, o Bernardo não teria tratamento. O Bernardo não estaria falando hoje, não estaria na faculdade. Então, você tem ideia, olha, é muita coisa, a gente teve muitos avanços, muitos, mas é que pouco tempo. Né? Quase 5 vezes mais em 10 anos, 20 anos. Então, é uma demanda crescente. O que a gente faz no Moab? A gente tem grupos, vários grupos de WhatsApp. A gente tem mais de 30 coordenadorias municipais, né? Inclusive aqui em Porto Alegre, Canoas, Caxias do Sul, nas praias, na serra, no interior. E quem quiser fazer parte, gostaria de deixar o telefone, posso deixar? Por favor. Tá. É 51 993 10 6188, pode entrar em contato comigo. Pode repetir. É 51 993 10 6188, que a gente bota no grupo, e esse grupo é tão importante, porque até essas questões que a gente está falando aqui, tudo a gente fala. Porque a gente fala muito assim, mas na minha época, eu explico um pouquinho, gente, a gente vive uma missão, né? Porque é a vida da gente. Quando nossos filhos têm autismo, é a nossa vida. Não dá para separar isso, o autismo, da nossa vida. Mas nós tivemos muitos avanços. E a gente tem que comemorar, e a gente tem que dar continuidade. E cada tema, cada assunto traz um desafio, traz uma conquista, como a inclusão, né? Não é só escola, daqui a pouco é na faculdade, daqui a pouco não é na faculdade, é no mercado de trabalho, Felipe. Isso não se esgota. E o desafio vai continuando, e a gente tem que comemorar, Josiara. Inclusive agora o próprio case do sucesso que nós tivemos aqui em Porto Alegre com óculos aí, que a gente viu. O óculos que muito importante. É uma tecnologia a mais, tá? A gente é importante dizer isso, a gente não está substituindo pelo Braille, pelas outras tecnologias, não, ela é uma tecnologia a mais, e é muito importante quando a gente pode oferecer a mais para as pessoas, assim como o CERTA hoje. O que o CERTA é? Uma união entre saúde, educação e desenvolvimento social, FASC. Por que é muito importante? Vai perpassar depois cultura, logo depois que ele estiver estruturado, vai perpassar a Secretaria de Esporte, né, a SMELG. Por quê? Porque é um trabalho de rede, um trabalho colaborativo. E é um desafio, a gente tem que qualificar todos os dias. Esta rede, ela vem assim, com um trabalho muito intenso, né, pela inclusão, e ela teve um crescimento de crianças, público da inclusão, muito grande pós-pandemia. Hoje nós recebemos um grande número de crianças de escolas, até mesmo privadas,
por questões econômicas das famílias, elas procuram a rede. Nós temos crianças da rede estadual que vêm para a rede municipal. Então, nós temos sim um desafio na mão de dar conta de um RH, de dar suporte, de dar apoio, mas nós também precisamos pensar em outros sistemas e políticas públicas, porque o certo, eu sempre digo, ele é uma política pública. E ele é uma política pública que, independente de eu estar aqui hoje, da secretária Sônia, de quem estiver, ele vai continuar. Por quê? Porque é um trabalho colaborativo, é um trabalho que vem para auxiliar na formação das escolas também, porque isso está no edital de prestação de serviço do CERTA, formação, tá, para as escolas, para os professores, para os monitores. Ele vem para fazer estudos de caso junto com a escola, não é tirar a criança da sua escola, ela vai continuar na sua escola, mas com suporte, com apoio, ela vai ter este olhar diferenciado de todos. E nós somos sabedores e não somos ingênuos que não daríamos conta de toda uma demanda enorme que existe. Então, o que nós priorizamos? Porque nós precisamos ter prioridades. Nós priorizamos aqueles casos, sim, bem mais refratários, bem mais regressivos e que a gente sabe que podem sim estar numa escola, que podem sim se desenvolver. Só para dar um exemplo para vocês, tá? Eu indiretamente acompanhei um autista na engenharia, que era a universidade que a minha filha fez e a faculdade que ela ficou, e ela tinha um colega autista. Foi um dos melhores, foi o melhor trabalho da turma. Eu não vou dizer um dos, foi o melhor trabalho da turma, foi o dele. Qual foi a diferença? Ele não teve monitor em sala, nunca, mas ele tinha uma regulagem. Ele precisava sair de vez em quando da sala, quando eram muitos cálculos, e se estressava, ele ia lá fora, batia a palma, pulava, respirava, voltava e seguia trabalhando. Quando a turma entendeu que ele funcionava assim, a turma entendeu que ele era um colega que ele trabalhava individualmente, mas isso não fez ele ser mais ou menos, muito pelo contrário. Ele vai ser um profissional no mercado de trabalho, que se o mercado de trabalho souber respeitar este espaço dele trabalhar sozinho, ele vai ser sucesso em qualquer empresa. E lá no CERTA nós temos profissionais autistas, exatamente por isso que a Luciana trouxe, que eles precisam estar incluídos nesse processo. Nós temos na rede municipal de Porto Alegre professores autistas e que conseguem trabalhar muito bem com as suas crianças e que tem formações já em mais de uma área. Tem um professor nosso que terminou o doutorado, está fazendo fonoaudiologia, trabalha 20 horas com currículo, séries iniciais e é um professor fantástico, assim. Então, a gente também precisa entender do potencial. Daqui em pouco, o teu filho não vai fazer uma universidade, mas ele vai fazer um curso técnico. Mas vai ter potencial. Daqui a pouco, o potencial fazer dele, o que ele quiser, exato, na verdade, é para ser feliz. Exatamente. E nós temos hoje um público, um pouco já de adultos e que a gente tem que falar, que é uma preocupação também, que as suas famílias se preocupam que não tiveram esse momento, viveram outras épocas e que ficaram aquém do estudo, do mercado de trabalho. Não tiveram essa base. E destacando, o CERTA, que a Josiara fala, é o Centro Especializado de Tratamento do Autismo, que foi recentemente inaugurado aqui em Porto Alegre, amplamente divulgado, com uma estrutura já aí pronta. Lá, onde é que fica? No Partenon, se eu não me engano? Na Bento, aqui em Porto Alegre. Lá no site da Prefeitura tem mais informações sobre o CERTA, sobre como ingressar, porque a porta acaba sendo pelas escolas, Josiara, agora? A porta principal é o GERCOM, tá? É o GERCOM. Nós temos sistema de saúde e pela escola, aquelas crianças que são nossas, da rede pública ou da rede conveniada, tá? Que são crianças que são casos assim, que não conseguem ficar na escola, não conseguem entrar em sala de aula. Nós já estamos recebendo essas famílias, nós já estamos acompanhando alguns casos, já estamos acompanhando pais. Temos um grupo de pais que funciona segundas de manhã e sextas às 18 horas. E é muito importante porque é exatamente isso que a Luciana trouxe. Essa família, muitas vezes, ela não consegue fazer o que nós chamamos de luto daquele filho idealizado. Ou muitas vezes ela não consegue visualizar o potencial. Até porque a gente não tem como imaginar daqui 10 anos. Sim. Hoje em dia, com a tecnologia, com a inovação, a gente quando ganha um filho, a gente pensa assim, ele vai fazer jornalismo. Não, gente, ele não vai fazer jornalismo, daqui a pouco ele vai fazer computação, daqui a pouco ele vai fazer... São muitas propostas, são muitas, e a gente precisa, como pai, como mãe,
dar este tempo, deixar o filho viver o seu dia a dia. Deixar o principal, principalmente eu vou trazer de novo aqui, deixar ser criança. Acho que é importante a tua mensagem também, eu acho, né, Luciana? Sim, de deixar brincar, deixar ser criança. E essa questão do filho idealizado, que a gente tem que fazer um luto quando a gente recebe diagnóstico. E eu fiz também, chorei, ainda mais naquela época, que eu não sabia que ia ser do meu filho, eu não tinha ideia. E ficava muito preocupada com o mundo. Eu tinha na minha cabeça que o mundo ia ser agressivo com o Bernardo. Bernardo ia ser rejeitado, excluído. E ó, vou te falar que muito era da minha cabeça. Sempre é muito da nossa cabeça. Então a gente tem que baixar a guarda e viver um dia após o outro. Acontece tantas coisas maravilhosas. Então, teve um momento, filho, que eu pensei, de repente, ele nunca vai falar mesmo, não vai fazer nada na vida e tá tudo bem. É meu filho, vou amar do mesmo jeito e sempre vou cuidar. E agora esse menino está na faculdade, estava trabalhando. Então você vê como a gente se surpreende. Vamos deixar a vida nos surpreender. E ouvir esses relatos é importante. Outros pais também ouvirem e poderem vivenciar isso é super importante. A gente vai precisar encerrar, que o nosso tempo acabou. Muito obrigado, Joseara, pela tua participação. Muito obrigado, Luciana, também. Bom trabalho para vocês, tá bom? A gente segue à disposição. A você que nos acompanhou, muito obrigado pela audiência. Não esqueça que este e outros programas da TV Câmara, inclusive a nossa série sobre os desafios da educação, está no YouTube, nas redes sociais aqui da TV Câmara, e mais informações sobre o Legislativo no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Tchau, tchau.